Tarde, Diegão. Pois é, como eu tava com saudade também, é sempre um prazer estar aqui com essa nossa audiência qualificadíssima nos domingos aqui na Jovem Pan News. Bom estar de volta. Então vamos começar? Pressionado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acata o pedido do presidente Lula e desiste de viajar à Europa amanhã, em meio à disparada do dólar. Hoje, a pasta divulgou uma nota confirmando que Haddad permanecerá em Brasília ao longo da próxima semana a pedido do presidente Lula para se dedicar aos temas domésticos. De acordo com o comunicado, a agenda em questão, que envolvia passagem por 4 países, será retomada oportunamente. A viagem adiará o anúncio de um pacote de corte de gastos do governo. A situação ficou ainda mais crítica com a pressão do mercado depois que o dólar fechou a sexta-feira passada cotado a R$ 5,87, o segundo maior patamar nominal da história, que só ficou atrás do dia 13 de maio de 2020, durante a pandemia, quando a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 5,90. A cotação do dólar está acima dos R$ 5,00 há cerca de 221 dias. Meu querido Diogo da Luz, este tema tem ressuscitado alguns tweets. O print é eterno. Os tweets também são, de alguma maneira, eternos. E aí agora, como é que conversa com a população com um dólar tão alto, sem pandemia, diante de tudo que a gente tem visto? Diogo da Luz. Pois é, como eu recebi também, boa tarde a todos que nos ouvem aqui, um prazer falar com a nossa audiência, mas eu recebi também uma série de prints, de posts, de gente que hoje está no governo dizendo que era impossível o dólar acima de 4, acima de 4,50, que o país ia derreter completamente, isso falando de governo anterior, né? E agora está a 5,87, podendo ir além, e parece que acham que não, agora está tudo bem. Mas eu me pergunto muito, o que o Haddad ia fazer na Europa para ter desistido? Porque ele anunciou que ia viajar na quinta-feira à noite e ainda estava montando a agenda. Até agora não ficou claro, além de que ele iria para 4 capitais lindíssimas, o que de fato iria fazer lá. É lógico que ele tem que ficar aqui, tem que resolver os custos do governo, que são altíssimos, precisa enxugar essa máquina o quanto antes, porque senão esse país vai ter um problema muito mais sério do que já tem. E aí, Diego Tavares, a respeito desses prints, o próprio presidente Bolsonaro ressuscitou um print da ministra do Planejamento, que é ali um ministério co-irmão do Ministério da Fazenda, é aquele ao lado, inclusive com o ministro da Fazenda, ela compõe, junto com o presidente do Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, né? Toma as medidas importantes que dizem respeito à nossa economia, em conjunto, de alguma maneira, com o ministro da Fazenda. Como é que você analisa? Diego Tavares. Como é aquela velha história da política. Uma coisa é quando você é pedra, a outra é quando você é vidraça. Todos esses tweets que estão sendo ressuscitados agora são da época na qual o PT, o Partido dos Trabalhadores, o ministro Haddad, todo o pessoal que compõe hoje os ministérios do governo Lula eram oposição ao governo Bolsonaro e criticavam justamente as medidas econômicas, criticavam o patamar do dólar, criticavam o preço dos combustíveis, o valor dos alimentos no supermercado. E agora eles se tornaram a vidraça, são o governo federal, são quem tem que entregar resultado para a população brasileira. E evidentemente que não estão conseguindo. Esse patamar do dólar e essa preocupação do governo federal, porque o dólar nesse patamar força a inflação, aumenta o preço de todos os produtos, isso está sendo tratado como uma prioridade absoluta. Agora, eu fico muito curioso para saber quais são os gastos que estão nesse pacote, qual que é a previsão de gastos a serem cortados, porque todos os sinais que o governo federal deu até o presente momento é de inchaço da máquina pública, é de criar mais cargos, de recriar ministérios, de criar mais postos, mais funções, de gastar. Teve uma grande liderança do PT, inclusive, ano passado, que disse que o dinheiro teria que ser gasto, a gente precisa gastar e gastar mais. Não, estão vendo que é justamente o contrário. O Brasil não aguenta mais gastar, o setor produtivo não aguenta mais pagar imposto. O que nós precisamos agora, de fato, é o enxugamento da máquina pública. O governo vai bem ao anunciar um corte de gastos, mas eu tenho pouca fé de que esse corte de gastos realmente vai ser efetivo e onde esses gastos evidentemente devem ser cortados. Você que sabe tudo de administração pública, Cássio Miranda, explica pra gente quais são as possibilidades. Onde o governo pode encurtar a despesa de acordo com a realidade que a gente tem hoje? Qual é a sua aposta? Cobá, eu confesso a você, boa tarde, audiência, boa tarde aos meus colegas, a minha querida colega Pri. É um prazerzaço estar com vocês, mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade em determinar de quais lugares
esse dinheiro será retirado? Em quais lugares será feita essa economia? Por quê? Quando a gente olha para o espaço, redução de eventuais ministérios ou eventuais espaços, o governo tem dificuldade no trato com o Congresso e nós estamos às vésperas da eleição das duas presidências das casas. Então não é o momento de colocar o dedo nessa ferida. E no que diz respeito a investimentos, o governo federal também, apesar do alto custo da máquina, não tem feito grandes investimentos por aí. Nós não temos acompanhado grandes projetos espalhados pelo país. Basta nós perguntarmos para os governadores dos estados e para os prefeitos e para as prefeitas municipais. Eu tenho convicção que eles dirão que não há grandes recursos chegando nos cofres. Então eu tenho dificuldade em relação a isso. Talvez a medida econômica mais drástica nesse momento seja uma intervenção no próprio valor do dólar. Agora eu não sei de que forma o mercado, o já combalido mercado, encararia essa situação. Acácio, você disse que o governo não tem feito grandes investimentos. Eu acho que dá para dizer que nem grandes nem pequenos, não é? E aí, minha querida Priscila Silveira? Quero te ouvir também porque essa desistência do Haddad de viajar é para ele ficar aqui sendo cobrado de alguma maneira também, né? Porque o dólar está alto, o governo está pressionado, o mercado está questionando esse dólar tão alto e aí é muito fácil para o ministro da Fazenda pegar um avião e cruzar o oceano, né? É importante ele estar aqui agora para responder ao clamor público também, às questões que certamente serão feitas ao ministro Fernando Haddad. Boa tarde, Koba, meus colegas aqui de bancada, a nossa audiência. Koba, como você bem disse, não foi bem assim uma desistência, né? Acho que teria tido aí um pedido do presidente, porque eles vão divulgar nessa semana esse corte de gastos. E pegando um pouquinho do que o meu querido amigo, né, Cássio Miranda trouxe, no que tange aí o que vai ser cortado, me parece aqui que nós teremos nessa, né, expansão das despesas que são obrigatórias, nós vamos ter aí um corte no benefício da prestação continuada, é o que se espera, né? E também o seguro-desemprego, abono salarial, eles podem ser alvos de mudança. E em razão disso, Koba, há aí, né, um imbróglio com o ministro do Trabalho, porque ele está ameaçando de, inclusive, em razão desse corte, poder, né, dar-se aí ou acontecer nessa esfera do trabalho, atingir o Ministério do Trabalho. Então a gente vai ter bastante problemática, né, com essa ficada, e ele tem que ficar mesmo, o ministro, como eles vão colocar aí, né, esse pacote, eu acho que seria justo que ele também estivesse no país para poder não só ser cobrado, mas também para falar o que vai ser cortado e tentar explicar, em especial para nós, né, contribuintes, como vai ficar aí, ou como ficarão esses cortes de gasto. E eu acho que tem que ser prudente, porque não adianta, a conta não fecha. Se eu gasto mais do que ganho, evidentemente, a gente acaba tendo aí, né, um rombo. Ô, Pri, só fazendo um acréscimo, essa disputa entre o ministro Haddad e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Luiz Marinho fez mais do que ameaça. A gente estava falando de tweets aqui, ele cravou lá no X, no antigo Twitter. Ele disse que não se cogita, está fora de cogitação qualquer alteração no seguro-desemprego, no fundo de garantia, em qualquer outras garantias trabalhistas. Então, ele já disse, olha, essa conta do governo federal não vai ficar aqui para minha pasta, para os trabalhadores, para as trabalhadoras. Basicamente foi isso que ele disse também na rede social. Ele falou isso justamente porque os investidores, né, eles disseram que provavelmente deveria ser cortado, entre outras, essa. Então, acho que ele já falou, olha, aqui não, me deixa aqui quietinho com o meu dinheiro, que aqui não vai mexer. Aí a gente vai ter uma situação interessante, né? Vai ser para a gente entender qual é o ministro com maior força no governo, porque não dá para cortar gastos sem interferir em algum ministério, né? E quando começa a falar dos ministérios, todo mundo tem um porquê, o seu ministério é intocável, o seu orçamento é imexível, o seu orçamento tem que continuar, deve ser preservado. Porque se alguém for falar para tirar do Ministério dos Esportes, você fala, mas o esporte é importante, cuida das crianças. Se falar da educação, então, meu Deus, a gente tem, né, uma hecatombe. Segurança, imagina só, assim, a gente tem 39 ministérios, algum vai ter que perder um pouco, né, Acácio? Eu acho que eu não dou razão para a fala do ministro Luiz Marinho, mas olhando para o histórico do PT, tem fundamento ideológico a ponderação dele, né? Porque eles cortariam da própria carne daquele setor que é a origem, que é a base do PT. Mas eu acho que o governo hoje, nós dissemos e vale reiterar, o governo vive um conflito
interno, mas este conflito interno é resultado de todas as dificuldades externas, porque hoje, para fora do governo, nós temos 2 atores extremamente importantes no cangote do governo federal: o mercado, porque nós sabemos que o dólar, neste patamar, afeta o mercado interno, afeta o consumo, principalmente porque vai elevar o preço de vários insumos, de vários elementos aqui internamente. E, em segundo lugar, nós temos também o Congresso Federal no cangote do governo, porque diversos destes ministérios, onde é possível que sejam feitos estes cortes, estão entregues ao Centrão. Então, há uma complexidade e eu confesso a você que eu tenho dificuldade de leitura olhando de fora. Imagino o desespero de quem está vivendo internamente a situação do governo federal. Agora, Cassinho, essa é a visão pragmática da política como ela é, né? Agora, é óbvio que nós temos no país onde cortar gastos. Ora, nós acompanhamos agora no último ciclo eleitoral 5 bilhões de reais que foram investidos nas campanhas políticas dos candidatos. Esse monte de wind banner que você via aí pela sua cidade espalhado pela rua, causando poluição visual, santinho jogado no chão, jogado nas garagens, tudo isso poderia ser cortado, tal como o fundo partidário, mais 1 bilhão para alimentar aí as benesses dos caciques partidários do país, mais os 50 bilhões de reais em emendas, as empresas estatais que são deficitárias e produzem pouco ou nada para a sociedade brasileira, causaram o maior rombo desde 2009 no último exercício, salvo engano 3,4 bilhões, alguma coisa assim. Então, dinheiro tem, aonde cortar tem, mas como eu disse no meu primeiro comentário, não está no DNA desse governo enxugar esses privilégios da elite do funcionalismo público, das altas castas políticas. A conta vai ter que sobrar de fato nesses locais essenciais, nessas pastas estratégicas que nós citamos aqui. Saúde, segurança, educação, vai sobrar no lombo do brasileiro. Pois é, quem quer cortar despesa precisa sempre começar dando exemplo. Lógico, muitos vão dizer, mas não são só os gastos presidenciais, não são só os gastos do governo em si que atrapalham tudo, não. Mas se não der o exemplo, não consegue a motivação dos outros. Então acho que a primeira medida deveria ser o presidente dizer: esqueçam a história de troca de aviões. Isso não vai acontecer até que as contas estejam em ordem. A partir daí, é mais fácil de cobrar os seus ministros e também de cobrar o Congresso com as suas emendas, 54 bilhões. Porque não vejo ninguém, nem da oposição, dizendo que é preciso reduzir ou até encerrar essas emendas que não tem sentido nenhum, na minha opinião. São emendas eleitorais, elas se somam aos 5 bilhões do fundo eleitoral, mais 1 bilhão do fundo partidário, porque elas são para buscar votos. Tem que cortar sempre a partir de si próprio e aí legitima pedir o corte até da população. Interessante isso, né? Se a gente reduzir 20%, hein? Das emendas parlamentares, a gente já tem uma redução de mais de 10 bi. Se a gente se somar isso, o fundo eleitoral passa dos 15, ou seja, tem de onde tirar, né? De alguma maneira conta do tem. Diogo são 60 bi, né? 54 60. Mais 5 mais 1 são exatamente 60 bi. Mas é um pouco do que o Diego disse. Na prática, na teoria, é um discurso muito bonito. Na prática é impossível. Como é que você corta verba dos parlamentares no momento em que o Congresso Nacional tem essa força toda? Esse é um movimento que, a rigor, não pode partir do Poder Executivo. Teria que partir das ruas, da população, mas eu não acho que a população esteja tão empenhada nisso. Vide o resultado das eleições municipais de 2024. Os grandes vencedores das eleições municipais foram os partidos do Centrão, graças ao dinheiro dessas emendas. Então, se esse dinheiro prevaleceu nas eleições municipais, como é que a população vai se insurgir contra isso? Em termos práticos, não estou discordando do argumento. Acho que é o argumento correto. A gente tinha que começar cortando daí. Mas teoria e prática tem uma distância muito grande entre elas. Mas agora, pois não, pode concluir. Me permita rapidamente discordar, Cássio, porque, veja bem, se partir do líder a proposta de corte, tudo fica muito mais viável. E aí sim ele pode dizer: comecei cortando intensamente nas despesas minhas pessoais, no corte da compra de aviões e qualquer outra coisa que vocês possam imaginar de supérfluo, e aí fica muito mais fácil esse líder dizer: me ajudem a falar com o Congresso para que o Congresso faça a sua parte também. Agora, uma coisa que eu quero entender de vocês aqui. O Haddad foi escolhido ministro da Fazenda, um dos principais ministérios,
porque ele é tido pelo presidente Lula como alguém a sucedê-lo, eventualmente. Foi ele o candidato, quando o Lula não pôde disputar. Ele é um nome que está o tempo todo sendo cotado para ser esse sucessor do Lula, e por isso é que ele foi para um ministério importante, como é o ministério que mexe no bolso de todos os brasileiros. Ele está tirando proveito disso nesses 2 anos de gestão, ou até agora não rendeu o capital político que esperava o Fernando Haddad? Koba, pelo contrário, essa é uma cadeira que ou você derrete ou você vira herói. E eu reparo muito no Haddad, na fisionomia do Haddad. O Haddad, eu trabalhava na Câmara de São Paulo quando ele era prefeito, e o apelido dele na Câmara de São Paulo por parte dos vereadores era Bonitão. Porque ele é um cara que tem uma aparência bonita, forte. Se a gente olhar para o Haddad, ele está até mais murchinho, ombrinho para dentro. Então é nítido que o Haddad não está vencendo este jogo. E é nítido também que o Haddad se contrapõe diariamente aos principais quadros do PT. Nós começamos esse debate falando que a briga dele hoje é com o Luiz Marinho, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é o berço do PT. Então, Haddad já tinha dificuldade com o próprio PT. Eu acho que a partir de agora, a partir destes 2, 3, 4 anos de ministério, ele terá muito mais dificuldade. E você, Pri, como é que vê o Haddad? Eu vejo ele apagado, mas ele também está numa situação difícil, né, Koba? Porque a gente não está com uma economia muito boa, a gente está aí com o dólar alto, não consegue frear. E, de um lado, a gente tem os gastos que não são diminuídos, ele não consegue, de alguma forma, me parece que numa outra oportunidade nós tivemos aqui, e queriam, né? Ele queria diminuir esses gastos e o presidente falou, não, calma, vamos... Puxou o freio dele, ou seja, ele está obedecendo ordens, me parece, obviamente. Então, ele não tem esse pulso firme que precisa ter o ministro, né, da Fazenda. E eu acho que tem sido, na verdade, pior para ele, né? Ele está apagado, é o que eu vejo a figura atualmente. Pode ser que isso mude. E eu acho que tem sido ruim, se ele se planeja, ou se ele planeja, eventualmente, ser o candidato, né? Não foi o melhor ministério para que ele tivesse aí, né, à frente, porque nós temos muita problemática envolvendo a economia. Eu acho que talvez, eventualmente, se ele tivesse em outro ministério, que tivesse uma igual relevância, mas eu tenho certeza que colocaram ele nesse ministério porque ele geralmente o que se espera, né, de um ministro da Fazenda é um pulso firme, né, questão ligada à economia. O que eu atualmente não visualizo, né, do Haddad. Agora, muito rapidamente, o Diego e Diogo, para falar sobre, se não fosse o Haddad, quem é que seria o ministro da Fazenda? E aí? E se fosse o contrário, hein? E se fosse o Luiz Marinho, o ministro da Fazenda, e o Haddad do Trabalho? Olha, considerando essa base ideológica ortodoxa do PT que o Luiz Marinho carrega no seu DNA, eu acho que o Brasil estaria ainda pior do que com o ministro Haddad. Eu só quero retomar, Koba, o comentário da Pri, que eu acho que ela foi muito gentil. O Haddad não está passando apagado por essa gestão. O Haddad está sofrendo uma verdadeira fritura desde que o governo Lula começou. Ele, inclusive, foi desmentido pelo próprio presidente Lula por algumas vezes. Eu lembro na ocasião da taxação das compras das fast fashion. Taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas. Por diversas vezes o discurso do Haddad e do presidente Lula entrou ali em dissonância. Então, o Haddad realmente está passando um apuro. Eu, pessoalmente, não queria, nesse momento, estar na pele do bonitão ou ex-bonitão, como rememorou aqui o nosso Acácio Miranda. Tem essa de ex-bonitão agora, o Jogo da Luz. O ex-bonitão está esgotado mesmo, sem dúvida alguma. Mas eu acho que a escolha dele, o Kobayashi, é porque ele é o menos à esquerda dos notórios do PT, daqueles... É o mais tucano dos petistas. O mais tucano dos petistas, dentre aqueles em que o Lula confia, e nessa situação não teria outra pessoa a colocar. E além do que, ele obedece o Lula, ele acata as vontades do Lula. Não me parece que ele seja o candidato à sucessão do Lula, não. Ele foi candidato em 2018 porque era pessoa da confiança do Lula, isso sim. Posso só botar uma lenha? Eu acho que o ministro da Fazenda dos Sonhos era o Henrique Meirelles, mas o Henrique Meirelles, apesar de todo o histórico no primeiro governo Lula, ele foi ministro do Michel Temer depois do impeachment da Dilma. Então, por mais que o Lula tente atropelar este sentimento, parte do PT não aceitaria. Por isso que o Haddad foi alçado a esta missão. Mas o ministro da Fazenda dos Sonhos seria o Henrique Meirelles, do Lula. Inclusive foi presidenciável contra o próprio Haddad em 2018.